Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero bendizer a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos inscritos no canal Rascunho DBD. Nesta oportunidade, estarei comentando neste canal a lição de número 4. Lição de número 4, que tem como título O Drama de Jó. Quando vamos ver, observar toda a demanda, toda a situação do sofrimento de Jó, podemos observar que realmente foi um drama muito complicado, muito difícil para a vida do patriarca, né? Mas Deus acabou lhe dando vitória no final de tudo, mas é de comum acordo, de consenso geral, de que o homem que mais sofreu até então foi Jó. É do conhecimento de todos que narram a Bíblia, que comentam a Bíblia, que tratam as questões bíblicas, que Jó foi fora do comum, o sofrimento de Jó foi fora do comum. Observando assim, superficialmente, podemos observar toda a situação drástica que passou o patriarca, né? Então, nós vamos trabalhar hoje essa questão do drama de Jó, né? Vamos observar tudo que o patriarca passou, né? Todas as dificuldades, enfim, de forma que foi complicado, né? Jó teve provas que não sei se o ser humano hoje aguentaria, né? Mas o mesmo Deus que foi com Jó também seria com quem passasse hoje, mas é uma situação complicada, porque foi totalmente atípico, né? A prova de Jó foi uma permissão de Deus. Deus trabalhou de uma forma unilateral, né? Unilateral, onde podemos observar que o profeta ele teve ali momentos difíceis, né? O qual passou por situações terríveis, né? Então a lição de número 4 vai nos apontar toda essa questão aqui, o drama de Jó, né? No capítulo 2, versículo 21, na nossa verdade prática, vai ilustrar bem a fidelidade daquele homem que Deus já havia garantido, que era homem íntegro, sincero e temente a Ele, não é? A leitura bíblica em classe, já se chama leitura bíblica em classe, ela se encontra em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 13 a 22, né? E os objetivos dessa lição é entender de que forma as tragédias se abateram sobre Jó, né, com seus bens. Vamos trazer aqui algumas informações, alguns gráficos para informação dos irmãos, para que possamos ter embasamento de quão grande tinha as riquezas de Jó, e por nada, por puro consentimento de Deus, ele ia perder tudo, não é? Mas o bom disso tudo é que Deus teve uma reação ajudando o patriarca. Bendito seja o Cordeiro, né? Então vamos dar uma observada em tudo aquilo que o texto vai dizer, fazer uma exegese, trazer uma exegese do texto bíblico e assim sucessivamente, né? Na introdução da nossa lição está escrito assim, na introdução da nossa lição: a aprovação de Jó faz com que sua vida se torne um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seria capaz de dramatizar algo semelhante, né?
da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se apenas um pobre moribundo, não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Depois nós vamos ver a questão da teologia dos amigos de Jó, como eles trataram a situação do patriarca, né? Como eles lidaram com a situação. Com certeza nós vamos chegar lá, ok? E assim sucessivamente. Então podemos observar que no primeiro tópico, a nossa revista está dividida em 3 tópicos, né? Primeiro tópico, segundo tópico e terceiro tópico, né? Primeiro tópico vai nos dizer as tragédias da natureza, as tragédias de natureza econômica, né? Então começou por ali. Todo o fator econômico de Jó sofreu abalos, sofreu com dificuldades, né? Trazendo aí coisas assim espantosas para a vida do patriarca. Nós podemos observar que o Jó ele teve momentos assim sem igual. Então o sucesso na esfera comercial, o autor sagrado já vai sublinhar dizendo que ele é o maior do Oriente, não é? Conforme lemos nas revistas, nas lições anteriores, em especial no versículo de número, capítulo 1, versículo 3, que ele tinha respeito, admiração, riqueza, prosperidade, era um homem de uso que contribuíram para a construção dessa imagem. Então, o autor já havia destacado aí a riqueza do patriarca, né? Já havia destacado aí toda essa questão de Jó. Então, o homem era rico, mas era próspero, né? Também era um homem piedoso, né? Então, o comércio, as atividades do campo eram as suas principais atividades, né? Podemos observar que ele tinha aí um cabedal de prosperidade gigantesco que lhe rendia aí toda essa fama, não é? Embora o texto é muito claro em dizer que não foi por isso que Deus protegia Jó. O diabo tentou incitar isso e jogar isso na cara de Deus, dizendo que Jó não temia Deus por causa das coisas. E o próprio Deus provou, mostrando para Satanás que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A visão que ele tinha das coisas, de estar adorando Deus por causa das coisas, não era isso o caso de Jó, não é? Jó servia, adorava Deus por convicção, independente de qualquer coisa. Jó tinha convicção do Deus que estava servindo, né? Então podemos ver que toda a convicção que Jó apresentava com respeito à situação, não é? Podemos observar que o sucesso na esfera tinha sucesso na área comercial, também tinha sucesso na esfera do campo, né? Todas as atividades era sem dúvida o principal negócio de Jó. De fato, ele tinha tantas juntas de bois, seu serviço demonstrava que era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra, né? E aquelas terras produziam bastante. E não nômade como alguns pressupõem. Não, Jó não era nômade, ele tinha local fixo de habitação. Então os estudiosos destacam aí que o fato de Jó, da palavra hebraica abudar, que é encomenda encontrada em Jó e também em Gênesis, capítulo 26, verso 14, é uma referência direta à lavoura ou ao cultivo da terra. Os bois, da mesma forma, as ovelhas ofereciam aí proteína a animais de altíssimo padrão e com vastidão, com muita quantidade, não é? As ovelhas e todo esse paramento de coisas que aludia assim a Jó, não é? Então podemos observar que toda essa intensidade de coisa, toda essa gama de propriedade ali trouxe a Jó uma fama, né? Mas quem colocava a fama, quem colocou a fama foi o povo de Ur, né? Jó não se sentia essas coisas todas. Jó não era arrogante,
Hoje, quando a pessoa tem um carrinho, melhor já quer ser alguma coisa, né? Era diferente do patriarca, entendeu? Então, o adversário, o diabo, estava literalmente incitando a situação do patriarca. O versículo de número 13 do capítulo 1 nos diz assim: E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de um irmão primogênito, seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó, ele disse: Os bois lavravam e os jumentos passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus. Sabeus eram os roubadores, né? Daqui a pouco eu vou falar da descendência desses meliantes, né? Veio os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Tem até um sermão que se prega, as 4 novas de Jó, uma nova que ninguém gostaria de obter, mas era necessário, né? Porque mesmo que uma situação drástica, uma situação dramática de perda, mas tinha que ser avisado, né? Então, essa expressão aí de servo, no versículo, capítulo de número 13, versículo 13, aliás, Jó dispensou o ápice da prosperidade e para o fundo do poço. Então, deve ter sentido aí os céus, como alguém diz, foi do céu ao inferno, né? Então, toda essa questão da demanda, dessa demanda de Jó, nós podemos observar o quanto era importante, né? A situação de Jó era muito importante ali naquela região. Ele tinha por demais crédito, né? E podemos observar todo esse levante, né? Esse levante. Então, a introdução aqui dos estudos da questão, nós podemos observar que toda essa demanda de que Jó estava tendo, estava passando, né? Podemos observar que ele tinha aí todo o respaldo de Deus para o que tinha, né? E ele agradecia isso adorando ao Senhor, né? Então, no dia que Jó teve essas dificuldades, né? Quem eram os sabeus? Os sabeus eram saqueadores, eram nômades da região de Sabá, né? Vamos encontrar isso em 1 Reis capítulo 10, versículo 1 a 13, e é bem provável que sua terra ficasse ao sudeste da Arábia, que é o atual Iêmen, né? Então, quando vamos para o versículo 3, vinho aí especificado, não é? Também é presente em Jó capítulo 1, versículo 4, fala de alegria, pelo vinho que contrasta aí com a tristeza e com o alarme que interrompeu aquela festa. Qual era o alarme? É que tinha levado-se, os sabeus tinham roubado os animais, e também os filhos que estavam lá cuidando, os empregados, foram mortos, apanhados a fio da espada. Já no versículo 14 diz: Veio um mensageiro a Jó e disse: Enquanto os bois estavam arando e os jumentos estavam se alimentando perto deles. Se o jumento estava se alimentando perto deles, essa palavra, essa questão hebraica, ela vai nos aludir, nos apontar aí para a questão de que a palavra hebraica ele aspira, ou seja, um quadro gráfico aí dos repousos e das terríveis, portanto, é um contraste aí súbito, né, do ataque dos árabes, os saqueadores. Então, versículo 15 vai nos dizer assim: Eis que os sabeus atacaram e os tomaram e feriram ao fio da espada, somente eu escapei. Os sabeus, como eu já disse, não os árabes Félix, mas os árabes do deserto, né? Então, descendente de Sabá, neto de Abraão e Quetura, conforme reflete, está escrito no capítulo de número 25, versículo 3 do livro de Gênesis, não é? Lembrando que nós estamos na lição 3, lição 4, o drama de Jó, e o texto e a lição geral da nossa revista é a fragilidade humana e a sabedoria divina, não é? Estamos pautados em Jó, é bom lembrar, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar quão difícil, quão complicada
foi toda essa demanda da questão da vida de Jó, não é? Essa questão da vida do patriarca trouxe muitas reflexões. É importante notar que mesmo com essas dificuldades, essas densas trevas que Jó estava naqueles dias, não temos dificuldade em crer que Deus estava no controle de tudo. Isso é fato. O texto é muito claro e incisivo quando vamos observar para essa questão, atentar para isso, né? Então, se vamos observar que os sabeus, conforme estou dizendo aqui, aqueles árabes eram perigosos, né? E o servo dizia assim: somente eu escapei. Auspiciosamente inventado por Satanás, cada caso ali que Jó aponta uma ação satânica e demoníaca na vida do patriarca, não é? Então, o sucesso comercial que ele tinha, vale a pena notar aqui que naquela época a riqueza era medida através de gados, dos gados que tinham. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, né? 500 juntas de bois, que corresponde a 1.000, não é? Que trata de juntas, fala do par, né? A mesma coisa dizer par. 500 juntas de jumentas, né? Que corresponde também a 1.000, e assim sucessivamente. Então, toda essa tragédia que se abateu sobre a vida do patriarca é uma questão de reflexão para nós, que temos que estar observando exatamente como Deus trabalhou na vida do patriarca, né? Versículo 16 diz: enquanto este estava ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, que incendiou as ovelhas entre os servos e os consumiu, somente eu escapei. O fogo de Deus aí, no hebraísmo, é um poderoso fogo, ou seja, cedros de Deus, cedros elevados, conforme está escrito no capítulo, em Salmos 80:10. Né? Não é relâmpago, e nem que são os consumidores das ovelhas, sim. Entende-se que o vento ardente da Arábia, chamado pelos turcos de vento de veneno, né? É conhecido pelos turcos como vento de veneno. Então, podemos observar que o príncipe do poder do ar, que está inserido em Efésios 2:2, é apontado ali. Então, é permitido ter os controles de tais agentes destrutivos, né? No versículo 17, vai estar escrito assim: enquanto este ainda estava falando, veio os caldeuses e formaram 3 tropas e atacaram os camelos e tomaram e feriram o fio da espada a cada um. Somente eu escapei. Quem eram os caldeus? Não apenas ladrões como os salbeus, mas eles eram experimentados de guerra, eram valentes também, acostumados a guerrear, os caldeus, né? Como está implícito aí, que colocaram em ordem 3 bandas, conforme está escrito deixa eu ver aqui, Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Né? Então, o comentarista Rawlinson, ele vai distinguir isso em 3 grupos. O primeiro grupo é quando a sede do império estava no sul, em direção à confluência dos rios Tigre. E o período caldeu a partir de 2300 a.C. a 1500. Né? Então, nesse período permeava ali Kedorlaomer, né? Ou Kadur de Hur, que é o Ur dos caldeus, nas inspirações assírias, conquistado aí naqueles períodos, né? Então, o caldeu em hebraico é Shazaim, eles eram parecidos, né? Talvez com os hebreus, com permanência de Abraão em Ur. O nome Sheged, no caso, o sobrinho de Abraão, implica as 3 bandas, provavelmente foram para atacar os 3 milhares separados ali de camelo que tinha, né? Então, enquanto o versículo 18 vai dizer que enquanto os filhos tinham e as suas filhas estavam comendo e bebendo o vinho na casa do seu irmão primogênito. Então, a bênção de beber vinho em uma associação tão dolorosa sugere que
malmente os mensageiros podiam ter havido pensado de como esse jovem estava mal preparado para a surpresa da morte, né? Eles estavam ali, as coisas estavam acontecendo e eles estavam voando, né? E assim sucessivamente. Então é complicado, podemos tirar algumas lições da falta de vigilância que tinha aqueles meninos, não é? Vamos chamar assim, aqueles moços, né? Da turma ali de Jó, não é? E sendo assim, nós vamos para a lição sobre a questão do drama. O que é drama? Drama, segundo a definição da palavra aqui, do dicionário Aurélio e o dicionário Globo, vai definir assim: a palavra drama é uma forma figurada, a situação ou sequência de acontecimento que predomina o emocionante conflito de forças, podendo aí situação ou sequência de acontecimentos em que predomina o emocional, o conflito de força, podendo apresentar aí tumulto, agitação. Por extensão, significa também estado de comover pela dificuldade que encerra aí ou constitui-se a experiência emocional penosa ou desgastante, não é? Então, Jó perdeu tudo. Então, embora ele tinha toda essa perda, seria por provação, conforme eu já disse sobre os quantitativos aqui, não é? Então, mas também por falta de sabedoria, as pessoas perdem por falta de sabedoria, por falta de equilíbrio, não saber negar não pode negar que um crente pode vir a perder as suas posses por uma aprovação e assim sucessivamente. Então Deus tem o controle de tudo, Ele dá e tira, isso depende muito. Então o patriarca foi acusado por Satanás de que Deus, com sinceridade, retidão, temor e prudência, entendeu? Deus atestou isso por eles. Não, ele é homem íntegro, reto, conhece meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim, esse desvia do mal, não é? Então, no versículo 2, capítulo 2, e disse o Senhor a Satanás: eis que está na tua mão, poupa, porém, a vida dele. Quer dizer, tudo estava já na mão de Satanás. Então, foi permissão exclusiva de Deus. Não há nem o que discutir aqui. Não tem nem como achar motivos, tal. E Jó entendeu isso, né? Podemos observar que ele entendeu toda essa demanda, né? Então, as doenças trouxe diversas consequências, né? Atingiu toda a sua pele, Jó capítulo 2, versículo 7. Ele trouxe feridas às costas, feridas e crostas, está escrito no Jó capítulo 2, verso 8. Trazia uma coceira infernal, né? Jó capítulo 2, verso 8. Deformou seu corpo, ele não conseguia dormir, trouxe insônia, conforme está escrito em Jó 3,13. Ele tinha agonia, conforme Jó 7, versículo 1 a 4. Ele tinha verme sobre a pele, meu Deus do céu, que é aqueles bichos, né? Capítulo 7, verso de número 5. Tinha pesadelos, se contorcia, sem falar no mau hálito, né? No mau cheiro. Tinha perda de peso, tudo isso tem os textos, ok? Jó 19, 17, Jó 19, 20. A pele enegrecida, ficou toda escura. Ele tinha calafrio e muita febre, conforme o capítulo 30, versículo 30 também. E assim sucessivamente. Então podemos observar que o drama de Jó não foi coisa fácil. A esfera, o ataque de Satanás atingiu toda essa situação. No Roy Zuck, ele, na teologia do Antigo Testamento, escrito pela CPAD, ele vai dizer que o sofrimento de Jó era multifacetado. Como? Era físico, era social, era emocional e espiritual, e estava com dor e tormento. Então, ele tinha tudo isso que eu acabei de falar nessa relação aí, né? O comentarista também aporta aqui. Ele estava na dor e tormento, conforme Jó 13:25, Jó 16:6, Jó capítulo 30, verso 17. Ele tinha grandes dificuldades, não é? Essa dificuldade aqui aponta para amal, palavra hebraica que quer dizer tristeza ou desgraça. Também palavra que é usada aí em Jó capítulo 4, verso 8, Jó 5, versículos 6 e 7. Então, no âmbito físico, teve insônia, não é? Perda de peso, ficou com os olhos vermelhos, orelhas profundas, né? Olheiras profundas,
enfim, emagreceu bastante, tinha calafrios, dores, isso tudo que eu citei aqui. Então o comentarista já traz aqui a base, né? Então, por certo, o drama de Jó não é perda de tudo, construiu apenas a forma como perdeu, né? Perdeu tudo só em um dia só. E o texto é claro quando diz que Jó não perdeu seus bens de forma paulatina. Pelo contrário, foi a questão de que nem foi na questão de meses, foi de dias, não, foi um dia só. E sucedeu que em um dia, capítulo 1, versículo 13, está aqui na leitura bíblica em classe. Inclusive, todos os seus filhos, nesse mesmo dia veio um mensageiro e trouxe a notícia da perda, né? Então, diante disso, devemos ter consciência da transitoriedade dos bens, né? Enquanto hoje muitos buscam bens para si, mas saiba que os bens são transitórios. Então, tudo que é material se destrói, se corrompe. Somente os bens espirituais é que são permanentes. Isso é uma lição que temos que aprender. Está patente aos nossos olhos. Não tem nem como fugir de realidade tão contundente. Não é? O texto é muito claro quando vai apontar-nos e vai nos dizer aqui que somente os bens espirituais. Devemos estar atentos para a exortação de Jesus, quando Jesus trouxe exortações sobejas para nós. Né? Então, no tópico 2 da nossa lição, né, nós vamos encontrar a tragédia de natureza familiar. Primeiro, a tragédia econômica, depois a tragédia familiar. Os filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó, o fato catastrófico que aconteceu, né? Sem falar que depois vieram seus amigos, né? E o atormentaram com suas palavras. Né? Como lidar com isso? Eis a questão. Como lidar com as perdas? Né? Enquanto tivermos nesse mundo, né? Estamos sujeitos aí a passar por momentos difíceis, assim como Jó passou. Né? Então, no mundo tereis aflições, Jesus já disse, a enfermidade, a morte, a violência, privações materiais, perseguições, angústia e outros males que podem servir ou sobrevir aos crentes, né? Então, tem gente pregando triunfalismo o tempo todo. Isso é ilusão, meu irmão. A chuva que cai para o ímpio, cai para o justo também. Está escrito, né? E o que está escrito não tem nem subterfúgio, né? Então a chuva que cai para o ímpio cai para o justo também. Precisamos estar dentro da direção de Deus, entendendo todo o propósito de Deus, lendo, crendo, obedecendo, adorando, aleluia, para sentir, para observar todo o plano de Deus na nossa vida. Né? Então podemos ver que o Jó teve tormentos terríveis, inclusive as perdas da sua família. Depois tem a mulher dele com a frase que até é questionável, né? Amaldiçoando aí, ela estava amaldiçoando, fazendo coisas e etc, para que o nome de Deus fosse o mínimo possível glorificado. Parece-nos que a intenção da mulher de Ló era esse, né? Claudio de Andrade, ele vai escrever alguma coisa parecida, quando ele diz que foi o patriarca constrangido de suportar as mais terríveis dores e os piores transtornos ou desconfortos que alguém podia passar. Né? Então, conforme eu já disse aqui, a tragédia econômica, né, trouxe a eles insucesso, insucesso na esfera comercial, o ataque do campo que o diabo teve, né, os bois, as jumentas, né, e assim vai. A morte chegou no lar dele, Jó perdeu os 10 filhos em um dia só, e era a casa do primogênito. Né? Então a intenção do inimigo era que Jó perdesse até o desejo de viver. Né? Então precisamos ter cuidado com, às vezes, quando as tragédias nos sobrevêm. Não podemos aí trazer muito entusiasmo para situações assim, mas aprendermos com essas perdas. Né? O terceiro tópico da nossa lição está assim, a tragédia de natureza física e psicológica. E eu já trouxe aqui toda a questão do sofrimento de Jó. Né? E podemos observar que a situação deplorável do patriarca trouxe aí realmente e nos deixa lição assim que
nos faz saber de que só Deus é dono de todas as coisas e que Ele pode tudo e em tudo, não é? Então, né, como podemos ver, que o diabo toca na saúde dele, toca na saúde mental, na saúde física, traz aí problemas de ordem familiar, dificuldades e etc. Mas fique tranquilo, né? Então podemos dividir isso em 3 tragédias: tragédia de natureza econômica, tragédia de natureza comercial e tragédia familiar. Podemos ver que a natureza física, psicológica, tragédia familiar e tragédia econômica, né? Então podemos observar que observando a síntese da tragédia econômica atingiu pelo fato de toda a esfera comercial quanto a esfera do campo, entendeu? O sucesso na esfera comercial. Então, na lição de número 2 nós fizemos aí, podemos observar que o patrimônio estimado de Jó era em 5.600.000 em ovelhas, trazendo cada ovelha a 4,75, né? Ele tinha, ou seja, 4.075.000 em camelos, 3.070.095 em bois e 250.000 em jumentos, fazendo um total aí de 14 milhões, né? Isso em conta do valor das terras e construções, trazendo para os dias de hoje. Observe que curiosidade importante, né? Então, os enormes custos de manutenção da terra, logística, empregando logística, insumos, alimento pessoal, segurança e tal. Então, o homem do agrobusiness, que seria hoje, né, o agronegócio, bois oravam, né, aravam a pecuária, que eram as ovelhas, o transporte, o camelo, não é? E a logística, que era o jumento, enfim, muito, muito interessante isso aí. Mas espero poder ter ajudado você nessa lição de número 3 e na próxima lição estaremos estudando o lamento de Jó, né? Para depois começarmos a trabalhar também a questão da teologia de Jó. Também, se você puder comprar, eu indico essa liçãozinha aqui, ó. Essa lição ela está sendo estudada pelo pessoal da Presbiteriana, material muito bom das igrejas reformadas, né? Vem falando de Jó e é bem sintetizado, ajuda bastante na elucidação. Tem também o livro de apoio que você pode adquirir, conforme eu já fiz observação sobre o livro, que tem bastante coisa interessante. O comentarista, ele usa os melhores comentários. Deus abençoe a todos. O canal Rascunho DBD com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha aí e vamos para a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E até a próxima, em nome de Jesus.